Nesse momento eu quero ler a forma para a celebração da Santa Ceia. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da ceia do Senhor, ou Santa Ceia. Jesus, ele instituiu esta ceia, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 a 29. Pode acompanhar nas suas Bíblias. 1 Coríntios 11, versículos 23 a 29. Diz assim, 1 Coríntios 11, 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, irmãos, a fim de celebrar a Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeiro, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus, a se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segundo, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus, de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceiro, cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por meio de uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inimizade, inveja e raiva. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho todos os que têm essa intenção. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que eles restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm essa intenção comem e bebem juízo para si. Por isso, advertimos que se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo se não se arrependerem. Ofensivos, consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagens a imagens, dar crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra e os santos sacramentos, brigar, ser desobedientes a seus pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar-se, roubar, em geral, viver vidas dominadas por pecados contra Deus e os homens. Todos que permanecem em tais pecados devem abster-se dessa comida que Jesus Cristo ordenou somente para os seus fiéis, para não aumentarem seu juízo e condenação. A parte que nós vamos iniciar falando da forma
Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa, nós lembramos que nosso Senhor se tornou homem para carregar a ira de Deus e para salvar o seu povo. E no Novo Testamento mostra claramente que este Salvador, ele é Jesus Cristo. Vamos ler o texto bíblico de Mateus 16, os versículos 13 a 28. Mateus 16, 13 a 28, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir em glória, na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui. Amados irmãos, prezados visitantes, o apóstolo Pedro confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus a esta tão bela confissão foi: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Irmãos, como o Senhor disse a Pedro, Ele também diz a nós esta manhã: foi obra de Deus, o seu Pai, o Pai de Cristo nos céus, que nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir e entender acerca da revelação
de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio para derramar o seu sangue, para que nós tivéssemos nossos pecados redimidos. A ação de Deus é a razão na qual nós cremos no Evangelho. E portanto, toda a glória pertence a Deus. O que nós podemos ouvir e testemunhar esta semana, ou melhor dizendo, esta manhã, é não obra da carne ou do sangue, mas é a graça de Deus, o nosso Pai Celestial. E devemos ser gratos a Deus por isso, gratos porque Ele tem nos dado vida, Ele nos salvou dos nossos pecados. Esta manhã, olhando para aquilo que está diante de nós, nós temos um novo ano que se inicia, podemos dizer, como igreja, como comunhão de santos, como a igreja de Cristo. Nós temos uma estrada pela frente, vamos iniciar um novo ano. Nós terminamos o ano, ou naquele domingo que foi o último do ano, onde 4 irmãos fizeram a sua pública profissão de fé. Eles vão continuar a sua caminhada de fé, e de forma maravilhosa tomarão assento à mesa do Senhor. Irmãos, eu digo que a confissão que nós fazemos acerca do Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, é algo que deve refletir em nosso dia a dia, deve ter reflexo naquilo que nós falamos, aquilo que nós vamos realizar, os nossos planos, em tudo em nossas vidas. Nosso texto não para na confissão de Pedro, continua falando sobre a necessidade daqueles que confessam a Cristo de também seguir a Cristo. A confissão verdadeira do nome do Senhor envolve também uma nova vida, um discipulado, pegar a cruz e prosseguir, continuar, avançar em nossa vida cristã. Pregando a palavra do Senhor esta manhã, eu vos anuncio o tema: confessando Jesus como o Cristo por meio de palavras e pelas ações. Veremos 3 pontos. Primeiro, a confissão de que Jesus é o Cristo. Segundo, a cruz que antecede a glória. E por último, como Cristo deve ser seguido. Em primeiro lugar, a confissão de que Jesus ele é o Cristo. Agora, a pergunta que vem à mente é: o que significa confessar que Jesus é o Cristo? O que quer dizer isso? Irmãos, é a confissão de que aquele homem lá de Nazaré, ele era o tão esperado o Messias. É a confissão de que Jesus ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é aquela semente da mulher que nós encontramos lá em Gênesis 3,15, Deus falando à serpente que viria o descendente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. É uma confissão que, antes de tudo, está enraizada lá no passado, lá no início, que foi anunciada durante o curso da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Teve seu cumprimento lá em Jesus Cristo. A confissão de Pedro estava dizendo: Senhor Jesus, Tu és aquele que havia de vir, aquele que os profetas anunciaram, que os sacrifícios prefiguraram. Tu és o Salvador prometido. Essa confissão de Pedro não é simplesmente uma questão de você ler a Bíblia, juntar vários fatos, não é uma conclusão factual. Jesus é o Messias,
Interessante que Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou isto, falando a Pedro. Já no capítulo 11, Jesus falou sobre o fato de que muitos não o reconheceram, não se arrependeram ao ouvir acerca da pregação de Cristo. E então Jesus, ele orou ao seu Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. E aí ele acrescentou: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, os versículos 25 a 27 é a referência do que eu li. Deus escolheu pessoas a revelar-se. A palavra de Deus é o meio desta revelação, mas a palavra continua sendo um livro fechado até que Deus ele opere a fé em nossos corações, até que os nossos olhos da fé possam ver e o coração compreender acerca da revelação deste santo evangelho. E assim, quando Jesus diz a Pedro: não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, ele falou sobre um dom divino da fé, uma fé que nos faz compreender, crer em tudo aquilo que Deus falou acerca do seu Filho Jesus Cristo, em tudo aquilo que era a sua obra, que seria executada aqui na terra. Irmãos e irmãs, a mesma bênção da época de Jesus, do Antigo Testamento, veio até nós. Bem-aventurado és tu, se confessares pela fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Bem-aventurado, porque nele tens a vida eterna. Olhando para trás, irmãos, olhando para a obra de Deus, por meio da graça que nos trouxe vida, não temos outra atitude a não ser dar graças ao Senhor. Dar graças porque Ele tem operado esta fé em nossos corações e mentes. Dar graças que Ele tem sustentado esta nossa fé, usando a palavra pregada e usando os sacramentos. Especialmente nós teremos hoje o sacramento da ceia do Senhor. Usaremos os outros sentidos para que nós entendamos e compreendamos, sejamos reforçados acerca da realidade das promessas de Deus, a realidade daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Em momento, o Senhor Jesus, ele disse a Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. E nós sabemos que mais adiante, no versículo 23, Jesus diz a Pedro: arreda Satanás. Em momento, Pedro falou palavras que não foram sangue ou carne e sangue que haviam revelado, veio do seu Pai dos céus. Mas no momento seguinte, Pedro deixou de estar focalizando as coisas de Deus e cogitou das coisas dos homens. Versículo 23. No momento em que ele é chamado de rocha, uma rocha na qual o Senhor edificaria a sua igreja, momento sublime, maravilhoso. No momento seguinte, Pedro é chamado de pedra de tropeço. Então, qual é a razão de uma mudança tão repentina, tão radical? Em segundo lugar, a cruz vem antes da glória. Quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo,
Aquele foi um momento glorioso na história da salvação. A plenitude dos tempos havia chegado. Chegou a hora de todas as gloriosas promessas de Deus serem cumpridas em Cristo. Você pode imaginar, irmãos, que maravilha foi aquela em que Cristo veio como sendo o cumprimento das profecias, o cumprimento da salvação tão esperada. Diante dos apóstolos estava o tão esperado Messias. Aquele era o Rei glorioso, o Rei eterno, que Isaías fala. O próprio Filho de Deus, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Agora chegou a salvação. O prometido de Deus, o Santo, veio. A expectativa dos discípulos era que aquele Jesus, que veio da casa de Davi, assumisse o trono nesta vida. E a hora era que os reis das nações pagãs prestariam homenagens ao rei de Israel. O tempo glorioso da restauração de Israel havia chegado, pelo menos na expectativa dos discípulos. Aqui está o Cristo prometido. E assim Pedro e os apóstolos, confessando que Jesus era o Cristo, estaria pensando naquelas promessas gloriosas sobre Cristo. Por exemplo, Isaías 9, 6 e 7. Vamos ver? Isaías 9, 6 e 7. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos para isto. Reino eterno de paz, onde o lobo e o cordeiro, o leopardo e vaca ficariam juntos em paz. Mas observem, Cristo corrige a compreensão errada de Pedro. No momento em que eles entenderam e confessaram que Jesus era o Cristo, eles também precisavam de outra coisa. No versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Cristo não subiria o trono de forma imediata. Ele primeiro tinha que sofrer, morrer, tinha que ser rejeitado pelo povo, até mesmo pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, os líderes do povo de Israel. Parece que aquela manifestação acerca do plano de Deus para a vida de Jesus, ele revelando aquilo, mostrando aquilo, não foi muito agradável aos ouvidos de Pedro. Pedro, que estava ansioso para receber a glória de ser um discípulo do Cristo, compartilhar aquela glória, não havia lugar para ele, ou na sua mente,
vergonha, rejeição, sofrimento, morte, e pelas mãos dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes. Isso não combina com a glória do rei de Israel. E assim Pedro tenta impedir de alguma forma que Cristo seguisse a estrada ou o caminho do seu sofrimento. E a resposta de Jesus foi drástica, enfática: arreda Satanás. Por quê? Uma resposta tão dura? Porque aquele era um assunto muito sério. Jesus diz isso ao seu próprio discípulo Pedro, que havia feito uma pública profissão da fé, a mais gloriosa ou maravilhosa manifestação ou confissão da sua fé. Mas por quê? Porque a mente de Pedro estava não nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, naquele momento. E assim aconteceu que ele se tornou uma pedra de ofensa naquele assunto, como que tentando Cristo a não seguir o seu caminho de morte, da qual o Pai havia chamado ele para fazer, ou chamado para realizar. Os caminhos de Deus são diferentes. Claro, Jesus era o Filho de Deus, Deus como o Pai e o Espírito Santo, digno de glória, todo-poderoso, de igual substância do Pai e do Espírito. Mas, para que ele retornasse àquele trono de glória, ele passaria pela cruz, pelo sofrimento. A cruz primeiro, depois a glória. Não pelos seus pecados, ele nunca teve pecado, ele sempre foi Deus, mas ele veio para morrer pelos nossos pecados, assumir o nosso papel. Ele tinha que expiar os nossos pecados, sofrimento, abnegação, renúncia, marcou a vida de Cristo aqui na terra. E eu digo, isso também se aplica a nós, irmãos. Claro, nós não temos que sofrer o castigo eterno de Deus que Cristo sofreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ele fez por nós. Mas nós também fomos chamados à renúncia, à luta contra os desejos que são contrários à vontade de Deus. Fomos feitos co-herdeiros com Cristo, reinaremos com Cristo para sempre, como diz Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Mas até lá, a nossa vida não vai ser um mar de rosas fácil. O nosso texto conclui com uma exortação a tomarmos nós a nossa cruz e participarmos com Cristo dos seus sofrimentos. Como Cristo tem que ser seguido? Último ponto. O texto diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la.
Sim, Cristo veio para sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ir de encontro, Ele ir à sua própria morte, o seu sofrimento que nos traria salvação e nos trouxe salvação. Nós podemos dar graças ao Senhor por tão grande salvação. Cada domingo nós estamos nos reunindo para dar graças a Deus, celebrar a nossa salvação. A ceia nos lembra do sacrifício de Cristo. Ao mesmo tempo, é um momento alegre, porque é a nossa salvação que está sendo celebrada, graças a Cristo que está nos céus agora, ressurreto, vitorioso. Mas nós também, com a nossa identidade com Cristo, a nossa caminhada é tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E isso é o que o Senhor ensina claramente aqui. Quem confessa a Jesus como Cristo, como o Senhor da sua vida, deve seguir os seus passos. Confessar a Cristo significa também segui-lo, caminhando junto. Não há como seguir a Cristo sem compartilhar os seus sofrimentos. Nós temos um ditado em nossos dias que é: cada um tem a sua cruz, cada um tem os seus próprios problemas para suportar. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer aqui, não, irmãos. Se aquele que iniciou com esse ditado, cada um tem a sua cruz, se ele pensa que está tirando desse texto, não é bem isso que Jesus está ensinando aqui. Ele não está falando sobre todos os tipos de problemas em geral, mas ele está falando sobre compartilhar dos sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que vêm por você ser um cristão que ama Cristo, que quer viver a vida cristã, a renúncia dos seus prazeres, a renúncia dos desejos da carne. É nesse contexto que Jesus fala sobre renúncia. É não querer ganhar o mundo e perder a sua alma. É ganhar a sua vida perdendo aquilo que o mundo tem a oferecer. Crucificar e matar os seus desejos contrários a Deus. Lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É radical, irmãos. Cristo não quer discípulos que não neguem a si mesmo. Cristo não quer discípulos sem cruz. Este mundo pode parecer muito atraente com os seus ganhos, prazeres, especialmente quando nós somos jovens, né? Eu era jovem. Não sou tão, de certo modo sou jovem, mas já fui bem mais. A vida tem um brilho tão grande quando você é jovem, tantas coisas a conquistar, tantos caminhos a trilhar. Eu falei, 4 jovens professaram sua fé no dia 27 de dezembro, que publicamente disseram: reconheço a Jesus como Cristo, o Salvador da minha vida, como o Senhor da minha vida.
Eu faço um voto diante da igreja de viver uma vida de compromisso com Cristo. E esta renúncia, esta caminhada, como nós também que fizemos nossa profissão de fé antes, é uma vida cheia de desafios. Os homens podem ter muitas ambições, sonhos, que gostariam de realizar. Mas ouça o que Cristo está dizendo: se você quer me seguir, tome a sua cruz. É uma questão de posicionamento. Ganhar o mundo e perder a alma, ou negar o mundo e salvar a sua alma. Se nós buscamos a glória deste mundo, perderemos a glória de um mundo vindouro. Se negarmos a Cristo, Cristo nos negará. Se compartilharmos os sofrimentos de Cristo, também participaremos da glória no dia da sua vinda. Irmãos, quando Cristo ressuscitou dos mortos, quando Ele subiu aos céus para se assentar à destra de seu Pai, seus discípulos testemunharam o início de um reinado maravilhoso, eterno, do trono de Davi. Ele entrou na glória prometida após a cruz. E não eram só os discípulos que precisavam e precisam ouvir acerca do que essa confissão ela traz às nossas vidas. Irmãos, quantos em nossos dias confessam a Cristo, pelo menos os lábios, mas se recusam a negar a si mesmo, se recusam a crucificar a sua carne, os seus desejos pecaminosos. Estão na igreja e ao mesmo tempo estão no mundo, pelo menos adotando padrões do mundo. Estão extasiados, entusiasmados com a glória de Cristo, mas se recusam a compartilhar a vergonha e o sofrimento da cruz. Dois mundos, não um, dois mundos adotam. Carregar a cruz significa que você vai suportar o escárnio, o ridículo dos homens, a se recusar quebrar os mandamentos de Deus, se desviar de Deus, suportar o ódio, os ataques dos homens, recusar-se a seguir uma multidão que está fazendo aquilo que para eles é bom, mas que é contrário a Deus. Suportar o ridículo, o escárnio, por seguir a Cristo. Quem conhece a Cristo, quem ama a Cristo, foi crucificado com Ele. Paulo diz em Gálatas 6,14: por Jesus Cristo o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tomemos nossa cruz. Há uma coroa gloriosa. Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está nos céus com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, governando. E eu digo para você também, irmão, há uma coroa gloriosa. No tempo certo,
quando Cristo voltar e nos conduzir à glória celestial, à glória eterna. Por enquanto, um pouco de sofrimento, ou seguir a Cristo. Não estou dizendo que nós temos que agora que buscar o sofrimento, buscar a dor, buscar o flagelo, uma coisa assim. Não, estou dizendo que é natural, como foi natural para Cristo, para fazer a vontade de Deus, para salvar nossas vidas, passar por rejeição, sofrimento. E a nossa identidade com Cristo nos levará a isso. Mas um dia, em sua graça, Deus nos conduzirá a esta glória eterna. O Cristo, o enviado Messias, o ungido de Deus, ele veio a este mundo, realizou a grande obra de redenção, está nos céus, preparando morada para nós, e no seu momento determinado, voltará, para que nós experimentemos aquilo que excede toda a glória que este mundo pode oferecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos? Misericordioso Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque nos deste o Teu único Filho, Jesus Cristo, que se tornou homem para carregar a ira do Senhor para nos salvar. Tu nos deste Teu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados, como alimento e bebida para a vida eterna. Opera, Senhor, em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a Teu Filho Jesus Cristo. Faz com que nós não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dará tudo que nós precisamos para o nosso corpo e nossa alma. Concede-nos a Tua graça, Senhor, de que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Salvador. Ensina-nos a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao Seu corpo glorioso, e nos levará para estarmos sempre com Ele. Amém. Para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais do pão e do vinho. Devemos levantar nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Creamos firmemente que seremos alimentados com o seu corpo e sangue, tão certo como recebemos, tão certo como recebemos este pão e essa bebida em sua memória. O pão que partimos
é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam, se lembrem e creiam que o corpo de Cristo nos foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Tomando um pão, dando graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que foi oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam, se lembrem e creiam que o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados.
forma semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos cantar o hino 126. Amados no Senhor, agora que o Senhor nos alimentou em sua mesa, louvemos juntos o seu nome com ações de graças, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece dos que o temem. Portanto, com boca e coração, louvarei o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, somos gratos pela ceia do teu Filho Jesus Cristo. Louvamos-te, porque pelo Espírito Santo tu nos deste o privilégio de nos regozijarmos na comunhão do teu Filho e na união fraternal. Agora, Senhor, fortalecido